Aleluia! Boa noite, Juiz de Fora! Você está aqui, querido? Aleluia! Obrigada, Ministério de Música Ungido! Aleluia! Vocês podem sentar? Aleluia! Vocês estão bem, queridos? Que alegria estar aqui com vocês nessa noite. Eu não sei como você chegou, mas eu estou muito animada. Você está animado? Você está animado? Aleluia, glória a Deus. Como o irmão me apresentou, o pastor, né? Pastor? Então, profeticamente. Aleluia. Como ele me apresentou, meu nome é Vilma. Aqui está meu lindo marido Jefferson, meu filho Natan. Nós somos do Rio de Janeiro, amém? Mas eu sou de Juiz de Fora. Amém, queridos? Eu sou daqui. Estou muito feliz. Nós somos a Igreja Verbo da Vida em Cachamorra, no Rio de Janeiro. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você nessa noite. Amém? O Senhor me trouxe, creio, para uma noite profética. Por isso eu disse que eu precisava de você aqui. Essa noite foi gerada em oração há anos. Eu botei os meus pés nessa igreja pelo Espírito há anos, queridos. Há anos eu venho gerando esse tempo, há anos eu venho gerando esse dia, e eu creio que você gere expectativas no seu coração. O Senhor colocou um tema no meu coração para essa noite, e o tema que o Senhor colocou no meu coração é: se prepare para coisas maiores. Diga, se prepare para coisas maiores. Olhe para alguém e diga: ei, se prepare para o novo de Deus. Aleluia! Agora você vai olhar para uma outra pessoa com uma cara de profeta. Olha aí, procura alguém. Encontrou? Diga: eu creio em Deus. Eu creio em milagres. Aleluia! Eu creio em Deus. Essa é uma confissão de fé de Vilma. Eu creio em Deus, queridos, eu creio em milagres. E essa é uma noite de reavivamento de fé. Eu não sei como você chegou, digo de novo, não sei como está a sua vida, mas uma coisa eu sei, se quiser anota. Você vai sair daqui turbinado de fé. Turbinado de convicção que você tem um Deus que é por você, amém? Salmo 77 diz: tu és o Deus que opera maravilhas. Eu gostaria que você segurasse nesse salmo aí. Se você abriu, eu não sei se aparece aqui, mas guarda aí, abre aí, e segura e olha para mim. Tu és Deus, seu Deus, queridos, o meu Deus, o nosso Deus. Nós servimos a um Deus que opera maravilhas. Esse Deus que opera maravilhas é um Deus que não conhece o impossível. Eu estava conversando com o pastor Fabrício. Em 2005, eu iniciei o Rema. Eu moro no Rio de Janeiro há 23 anos. Eu saí de Juiz de Fora e fui para o Rio de Janeiro. E em 2005 eu comecei o Rema. E quando eu comecei o Rema, eu tive uma visão sobre Juiz de Fora. O Senhor me levava em um local alto, bem alto, e era como se do céu eu olhasse. E por aquela visão eu via que existiam algumas hostes espirituais territoriais que dominavam Juiz de Fora há anos. E quando aquela visão chegou, eu era aluna do primeiro ano do Rema. E o Senhor me impulsionou, me inspirou a começar a orar por um verbo da vida em Juiz de Fora e por um Rema em Juiz de Fora. No ano de 2005, eu comecei a orar por você. Você não chegou aqui no dia que você chegou, não, queridos. Você chegou em 2005, quando eu me posicionei em oração por essa igreja e por essa escola. No ano de 2005, eu falei com o pastor, 2008, eu falei com o pastor Fabrício. De 2005 a 2008, eu me posicionei em oração. Eu sabia que iria chegar um tempo que Juiz de Fora ia ter uma igreja Verbo da Vida. Aleluia! Em 2008, eu fui na minha primeira conferência de ministros. E era um povo pequeno ainda no Verbo da Vida, nas conferências. Era uma conferência com no máximo 200 pessoas. Mas quando eu fui para aquela conferência, eu já ouvia falar de um pastor chamado Manassés. E esse pastor Manassés, que eu só conhecia de ouvir falar naquela época, estava iniciando alguns trabalhos do Verbo da Vida em Minas Gerais. E quando eu escutei, chegou em Minas Gerais, eu comecei a dizer, chegou em Juiz de Fora.
E quando eu cheguei naquela conferência, estava lá Manassés. E aí um dia, um café da manhã, eu fui até ele, me apresentei. Falei, pastor, disse qual igreja eu era, quem era o meu pastor na época. Era pastor Marcos Honório Júnior, o meu pastor. Eu falei, pastor Manassés, eu tenho orado por Juiz de Fora. Pastor Manassés, olhe para o Juiz de Fora. Eu creio que vai nascer uma igreja Verbo da Vida em Juiz de Fora. Amém. E pastor Manassés começou a me perguntar, mas Vilma, como é a cidade? Como é Juiz de Fora? E eu comecei a contar para ele como era essa cidade tão linda, porque Juiz de Fora é uma cidade maravilhosa. E queridos, e ele começou a me fazer perguntas, trocamos contatos, e eu ajudei a pastor Manassés a estabelecer o primeiro culto do Verbo da Vida em Juiz de Fora. Então, está aqui hoje com vocês a realização de um sonho. Eu falei com o Dani, por isso eu disse a você, o Senhor é aquele que realiza sonhos. Por isso que eu sei, porque eu sei que eu vim aqui para uma noite profética, para abrir uma nova estação em Deus, queridos. Uma nova estação foi aberta nesse lugar quando eu comecei a orar por Ele, lá em 2005. Mas hoje eu sei que eu vim trazer uma nova unção. Uma unção de avanço, uma unção de aceleração, algo novo. Você vai se preparar para viver o que Deus tem para você. Novas unções, coisas maiores, pelo Espírito de Deus. E eu vou ler de novo, Salmo 77, agora eu vou ler ele todo. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o seu poder. Em Juiz de Fora, Deus tem feito notório o seu poder. Mas está na hora de você se ver debaixo desse poder. Está na hora de você se posicionar para viver o que você ainda não viveu. Está na hora, preste atenção. Eu estou falando para você que está aqui. Está na hora de milagres, coisas extraordinárias, unções fora do comum começar a fluir na sua vida. Para que o novo de Deus se manifeste nesse lugar. Aleluia. Então olhe para uma outra pessoa, hoje você vai falar muito. Nas minhas aulas e nos meus cultos eu boto o povo para falar. Aleluia. Sabe por quê eu coloco o povo para falar? Porque o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. E quando você fala, você é o primeiro a ser edificado. Então diga, eu estou me preparando para coisas maiores. Olhe para alguém e diga, e você? Aleluia. O reino do Espírito se move por expectativas, queridos. Obediência, expectativa. Saber que Deus é real, que Deus é verdadeiro, que Ele não falha. Saber que você serve a um Deus que é infalível. Aleluia, infalível. Esse é o meu Senhor, esse é o seu Senhor. Aleluia. E agora eu vou começar a dar base ao que eu quero conversar com você nessa noite. Josué 3, no versículo 7, você pode abrir comigo, por gentileza? Josué 3, no versículo 7. O contexto fala, se prepare para coisas maiores, aleluia. Esse contexto fala da travessia do povo de Israel pelo Rio Jordão. O Senhor vem falado muito comigo através desse texto. E Ele me trouxe aqui para compartilhar com você. Eu quero que você se veja dentro do que nós vamos conversar nesse texto hoje. Josué 3, no versículo 7 diz: Então disse o Senhor a Josué. Pergunta, queridos, quem falou com Josué foi o Senhor. Aleluia. E aqui o Senhor começa a fazer uma promessa a Josué. E eu pergunto a você, ei, Deus já te fez uma promessa? Ei, existem promessas da parte do céu para a sua vida, sim ou não? E aqui tinha uma promessa também para Josué. Então disse o Senhor a Josué, hoje, diga hoje. A glória, vai pegando aí. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. O Senhor começou a dizer, Josué, hoje. É hoje que eu vou começar a te engrandecer perante os olhos de todo o povo, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegarem às bordas das águas do Jordão, parareis ali. Havia uma instrução, quando vocês chegarem à borda do Rio Jordão, vocês vão parar.
No versículo 9 diz: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: nisto, ou através desse milagre que vai acontecer, conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Versículo 13. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber as que vêm de cima, e se amontoarão. Josué começou a falar: ei, as águas que vêm de cima, elas vão se amontoar. Quando chegarmos perante o rio, nós vamos colocar os nossos pés, elas vão se amontoar em algum lugar, alguma coisa vai acontecer. Porque a instrução do Senhor é que eles iriam passar por aquele rio com os pés a seco. Versículo 14. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança do Senhor diante do povo. E quando eles levaram a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas. Quando eles chegaram na borda do Jordão, pensa comigo, eles chegaram, estava tão cheio que estava transbordando. Mas Deus havia feito uma promessa. Quando Deus te fizer uma promessa, independente da circunstância, independente do dia mal, independente do que vier à sua frente, creia que aquele que fez a promessa, ele é poderoso para cumprir. Aqui, o rio transbordando parecia uma circunstância ainda maior, mas Deus tinha feito uma promessa. E quando Deus nos faz uma promessa e uma adversidade se levanta, o primeiro ponto que precisamos lembrar é: eu sei quem tem trabalhado a meu favor. O mar pode estar transbordando, o rio pode estar transbordando, mas se Deus fez uma promessa, ei, creia, aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Deus é aquele que conhece o fim antes do começo, queridos. Quando eu orei lá em 2005, ele já via essa obra como está hoje. E ele já vê um montão de pessoas que chegarão nesse lugar. Ele já vê os pastores que serão levantados. Ele já vê os professores do Rema que serão levantados. Recebe, meu povo. Ele já vê as filhas dessa igreja, as igrejas filhas. Porque Deus conhece o fim antes do começo. E aqui eles chegaram, as águas estavam transbordando. Mas o versículo 16 diz: o que aconteceu quando eles colocaram os pés? Eles poderiam ter chegado lá, olhado aquele rio transbordando, e eles poderiam ter falado: ih, deu ruim. Está transbordando. Ó, Josué falou que Deus disse que nós iríamos passar a pés enxutos, mas está transbordando. Quando você estiver, queridos, com os olhos fixos no milagre que o Senhor tem para a sua vida, feche os seus ouvidos para vozes de incredulidade. Tape seus ouvidos para vozes incrédulas que às vezes vão nos cercar. O versículo não relata, mas eu tenho certeza que aqui tinha um monte de gente falando isso. Sempre tem. Sim ou não? Sim ou não, meu povo? Não, aqui não tem. Lá no Rio de Janeiro tem. No meio do povo de Israel também tinha. Aqui não tem. Mas se tiver incredulidade, ó, fique com quem fala fé. Fique com quem crê junto com você. Fique com quem olha os olhos a promessa. Fique com quem fala: ei, já deu certo. Aleluia. Versículo 16. Diz que quando eles colocaram os pés, pararam as águas que vinham de cima. Levantaram no montão muito longe da cidade de Adã. Para quê? As águas pararam em um local muito longe. Os estudiosos dizem que o local que as águas se amontoaram era um local tão longe, que eram cerca de 24 quilômetros do local onde eles estavam. Então vamos pensar no contexto de Juiz de Fora. Me corrija se eu estiver errado. Acredito eu que daqui até aquele Carrefour no final da Avenida Rio Branco,
Mais ou menos 24 quilômetros. Menos. Daqui a 24 quilômetros da onde, gente? Benfica. Matias Barbosa. Meu Deus do céu. Pensa. Eles colocaram os pés. Deus já fez uma promessa aí, tu lembra? Deus falou, vai passar pé enxuto. Bota o pé. Bota o pé. Olhe para quem está ao seu lado e diga, ei, coloca o pé no teu milagre, querido. Coloca o pé na tua promessa. Deus disse, bota o pé que as águas vão parar. Mas quando eles chegaram, botaram o pé e estava transbordando. O problema estava lá. Diante dos olhos deles estavam transbordando. Mas 24 quilômetros para lá, Deus parou as águas. Talvez você tenha chegado aqui sentindo alguma dor. Talvez você tenha chegado aqui dizendo, Senhor, eu sou curado, eu sou sarado, porque verdadeiramente Jesus já levou as minhas dores e enfermidades, mas talvez pareça que a dor está aí. Talvez você tenha chegado aqui pensando, ei, amanhã é segunda-feira, eu tenho aquela conta para pagar e o milagre financeiro ainda não chegou. Talvez você tenha chegado aqui pensando, meu Deus, e a minha família? Eu tenho orado pela minha família, mas as coisas ainda não mudaram. Talvez, queridos, talvez, mas enquanto você está aqui, enquanto você está aqui, lá em Matias Barbosa, longe da vista dos seus olhos, já tem milagre acontecendo, querido. Ei, quando Deus faz uma promessa e quando você obedece, a promessa já começa a se cumprir. Talvez os seus olhos naturais ainda não estão vendo, mas nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Coloque os olhos no Espírito, na promessa e diga milagre, diga milagre. Venha, promessa, venha. Aleluia, você pode celebrar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia! Venha, venha, venha. Aleluia! E o restante do versículo diz, aleluia, que verdadeiramente eles passaram a pés enxutos, como Deus disse que seria. Reavive a sua promessa. Tenha um reavivamento de fé nessa noite. Enxergue milagres maiores. A expectativa de Deus sobre a sua vida é maior do que você imagina. Aleluia! 1 Coríntios 15, 57 diz, graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, queridos, quem nos dá vitória é o Senhor. Quem te dá vitória é o Senhor. Aleluia. Aquilo que você estiver disposto a crer, Deus está disposto a fazer. O que você está disposto a crer? No que é que você acredita? Quando é que eu ia imaginar? Ilma, órfão de pai, órfão de mãe, morava no bairro Santo Antônio, um bairro bem humilde de Juiz de Fora. Aonde que eu ia imaginar que eu seria uma professora de uma escola tão grande como Rema? Aonde eu iria imaginar eu viajando por tantos lugares pregando essa palavra? Aonde eu iria imaginar que eu teria a honra de ser auxiliadora de um pastor como meu marido, cuidando de um povo grande? Mas Deus me enxergava maior do que eu mesma. Deus te enxerga maior do que você mesmo, queridos. Por isso é tão importante você colocar o pé na promessa. Diga, eu não preciso ver para acreditar. Aleluia. Precisamos colocar mais força na confiança. Tu é verbo da vida? Precisamos colocar mais força na confiança. Sabe aquela vaga de emprego onde fala só entra quem é peixe? Aqui tem essa expressão? Se falar só entra quem é peixe, tu fala, eu sou filho do tubarão. Eu sou filho do tubarão, eu vou entrar. Eu conheço uma pessoa que fez um concurso, querido. Nem falar isso, não tem nada a ver. Mas alguém precisa ouvir. Ela fez um concurso e era uma vaga fake. Sabe? E a vaga já era destinada a alguém.
E ela tirou a nota máxima, e ela não entrou. Ela falou, não, eu sou filha do Deus vivo, a vaga é minha. E ela começou a confessar, eu sou filha do Deus vivo, a vaga é minha. E a vaga se abriu, queridos. O milagre está perto da sua boca. Aleluia. Abra caminho para Deus agir através daquilo que você fala. Está na nossa frente, queridos. Mas precisamos andar em confiança. Eu gosto de Hebreus 10, 23, que diz, guardemos firme, diga firme, firme. Meu marido tem uma expressão, ele fala lá na igreja, que ele fala segurar a corda. Ele fala, ei, quando você está crendo em algo, mas é milagre grande, não é coisa pouca não. Porque coisa pouca o nosso braço alcança. Milagre é aquilo que é impossível de alcançarmos. Quando você está crendo em algo grande, primeiro você ora. Depois você obedece a palavra. Depois você segura a corda. Ele diz segura. Segurar a corda significa, ei, eu orei. Eu estou confessando a palavra. Eu ando em obediência. E não tem diabo do inferno que vai roubar o meu milagre. E segura a corda. Segura a corda. Segura a corda até o milagre se manifestar. Mas isso é a nossa responsabilidade, crente. Guardemos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa Ele é fiel. Por que guardar firme, queridos, a confissão sem vacilar? Porque enquanto nós estamos segurando a corda, a dúvida chega, sim ou não? Medo chega, sim ou não? Mas independente da dúvida, do medo, eu seguro a corda da fé. Porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Enquanto eu orava por vocês, enquanto eu fazia minha ministração, o que vinha era juiz de fora. Pastor, Dani, é chegada uma nova fase, uma nova estação. É chegado um tempo de ampliar a visão. Amplia a visão. Aumenta a visão. Porque o que Deus tem para essa região não é pequeno, queridos. E como que você vai ampliar a sua visão, queridos? Orando em outras línguas. Sabe, quando vier as vozes de impossibilidades, você lança a voz do Espírito. Contra a voz da impossibilidade, a voz do Espírito é poderosa. Pai, eu sei que eu tenho crido. Vai ampliar. Os recursos do vídeo já chegaram. Traga pelo Espírito, queridos. Aleluia, aleluia. Quando nós começamos a igreja Cachamorra, nós temos 10 anos. Nós começamos um terraço. Depois alugamos um prédio pequeno. E não tinha ar-condicionado, não tinha nada, era feio, era horroroso. Não dá tempo de eu contar, porque eu tenho que cumprir meu horário. Mas um belo dia, com calor, a gente não tinha máquina de ar-condicionado. Um calor. Isso, nós temos 10 anos, então há 9 anos atrás. E um belo dia, todo mundo suando na igreja. E do nada, Jefferson parou, bateu assim no púlpito e falou, cadê o diaconato dessa igreja? Cadê o diaconato daqui? Povo ungido do Senhor, aleluia. E Jefferson bateu, cadê o diaconato dessa igreja? Aí o diaconato, será que a gente fez alguma coisa errada? Ele falou, gente, que frio é esse dentro dessa igreja? E era um calor de torar, querido. Todo mundo suando. E aí todo mundo começou, era uma igreja nova. Cachamorra, quando começou, o povo era tudo nascido de novo ali. Eles não sabiam tanto ainda sobre confissão, estavam aprendendo. E Jefferson deixou o burburinho dentro da igreja. Tipo assim, tá calor. E os ventiladores pareciam air fryer. Eu lembro que eram 4 ventiladores. Era aquele vento quente. E o povo devia estar falando, que pastor maluco, né? E ele deixou. Quando o povo parou, ele falou, porque a fé chama a existência o que não é como se já existisse. Máquinas de ar-condicionado, venham! Máquinas de ar-condicionado, venham! Em nome de Jesus. 9 anos atrás, na mesma semana, estávamos em casa. E há 9 anos atrás não tinha câmera filmando, não tinha esses celulares poderosos que a gente filma tudo. Não tinha nada disso. Então ninguém viu. Mas o Espírito Santo viu.
e ouviu. O Espírito Santo de Deus ouve e vê suas confissões de fé. Na mesma semana nós estávamos em casa, o telefone toca. Aí Jefferson atendeu, ele em pé e eu sentada no sofá. Aí Jefferson atende. Aí o irmão falou, oi pastor. Aí Jefferson falou, quem? Aí o irmão fulano de tal. Era alguém que não era nosso amigo, não era do nosso meio, não tinha número registrado no celular, não tinha nada. Então Jefferson, a gente quase não falava com aquele irmão de uma outra igreja. Ele, irmão fulano de tal. Jefferson, quem? O irmão fulano de tal igreja. Jefferson, sim, irmão, no que posso te ajudar? Ele disse, pastor, eu estava orando. E Deus disse que tem muitas igrejas precisando de ajuda, mas que era para eu semear todas as máquinas de ar-condicionado de Cachamorra. Chegaram todas. Então, imagina, pastor Fabrício, um domingo, um calor, todo mundo suando, derretendo. O pastor faz a confissão de fé. Aí, no outro domingo, ele fala, gente, ganhamos as máquinas de ar-condicionado. Foi um Pentecostes aquela igreja, querido. Não tenha medo de lançar confissões ousadas de fé. Não tenha medo, porque às vezes quando nós vamos lançar confissões desafiadoras, o diabo fala no ouvido assim, vai falar e passar vergonha? Quem vai passar vergonha é Satanás, porque você vai confessar, vai viver milagre e vai passar milagre na cara dele, em nome de Jesus. Aleluia! Diga, eu creio em promessas maiores. Mas como é que bota essas promessas no forno, queridos? Pela palavra, pelo conhecimento da palavra, pelo Espírito. Efésios 6, o versículo 10 diz, 6:10, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Aleluia. O que significa? O que significa ser fortalecido no Senhor? Significa, queridos, quando você permite que a força do céu te envolve. Quando a força do céu te envolve, do lado de fora pode até parecer que você está fraco, porque às vezes parece. Às vezes parece que o corpo está cansado, que a mente está cansada. Mas quando você está envolvido pela força do céu, quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor. Ele é a força da nossa vida. E o versículo continua dizendo, e na força do seu poder, esse é um lugar onde o medo não terá voz. Esse é um lugar onde a circunstância não vai te parar, queridos. Esse é um local onde você consegue calar o medo, quando você se fortalece nele. Tem tantos obreiros aqui. Sabe, o pessoal da mídia, o pessoal do diaconato, o pessoal do departamento infantil e os demais que talvez eu não sei qual departamento você serve. Comece a se ver, a se enxergar, andando em níveis maiores de unção. Porque às vezes, na nossa mente, na minha mente passou isso por muitas vezes e era engano, que os milagres só iriam acontecer através das autoridades da igreja. Ei, queridos, milagre acontece através de filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Ei, tem filho de Deus aqui? Então diga, milagres acontecerão através da minha vida. Aleluia, mas você precisa se enxergar dessa forma. Eu lembro de Jefferson, meu marido. Existe uma unção de cura muito forte sobre a vida dele. Mas essa unção de cura, ela não se evidenciou com Jefferson pastor. Essa unção de cura, ela teve início com Jefferson lá na mídia. Jefferson servia na mídia. Lembro uma família que congregava conosco, tinha um primo que estava com câncer na face. Era algo de metade do rosto, ia retirar literalmente metade da face. Já estava comprometido, era um câncer do tamanho de uma laranja. Mesmo, o tumor. Então, do nariz à orelha seria tudo retirado. E a cirurgia estava marcada. Mas eles decidiram nos chamar, porque já existia algo de cura sobre a vida de Jefferson. E nós fomos até aquela casa, Jefferson orou, nós conversamos com ele nasceu de novo. Quando nós estávamos indo embora, o Senhor deu uma palavra de sabedoria a Jefferson. E ele falou para aquele rapaz, olha, o que estava como uma laranja, na hora da cirurgia vão descobrir como um caroço de feijão. Seu rosto não será retirado.
E ele celebrou, nós celebramos. E aí o rapaz foi para a cirurgia. E foi para retirar a face. E ele falou que quando ele estava voltando da cirurgia ainda meio sonolento, ele começou a ouvir os médicos falando, como pode? O exame está aqui, estava do tamanho de uma laranja. Como pode ter se tornado do tamanho de um caroço de feijão? Naquela época ele não era professor de Cristo, aquele que cura. Ele não era pastor de uma igreja. Ele era um servo fiel. Tem servo fiel aqui, querido? Ele era aquele que falava, pastor, o que você está precisando? Virava à noite para servir o pastor. Ia para a casa do pastor, servíamos na igreja, íamos a pé com essa criança aqui na Carcunda para a igreja. Nós tínhamos um carro, tínhamos semeado o nosso carro, sentimos desejo no coração, semeamos. Sabia que Deus dá semente ao que semeia? Nós já semeamos 2 carros e nós já ganhamos 2 carros. Semeie, queridos, é verdade. Essa palavra é infalível, queridos. Nós semeamos o nosso carro, ficamos um tempo sem carro, que a gente não tinha dinheiro para comprar outro. A gente ia para a igreja a pé com o Natan na Carcunda. Mas nós não deixávamos de servir o nosso Senhor. E de honrar o nosso casal de pastores. Tudo que nós fazíamos era para honrar o nosso casal pastoral. Para trazer alívio. Era pastor Marcos Honório Júnior e Virgínia. Até hoje, quando eu vejo o Júnior pregando, ou vejo nas conferências, eu sei pelo olhar dele do que ele está precisando naquele momento. Eu aprendi a fazer a leitura do meu pastor e da esposa do meu pastor. Eu vejo Virgínia pelo vídeo, eu sei se ela está feliz ou se ela está triste. Eu aprendi a fazer a leitura, sabe por quê? Porque quando ele precisava de algo, eu já chegava. Isso não é bajulação, isso é honra. Isso é trazer alívio. Essa igreja vai crescer muito. Mas, queridos, chegou o tempo de ser amparo para os pastores. Sabe? Aquele que segura o braço e fala, Dani, eu vou ser alívio na sua vida. Pastor, eu vou ser alívio na sua vida. Sabe? Eu não ia falar nada disso, mas é pelo Espírito que eu estou falando. O Senhor tem me levado a muitos lugares. Muitos lugares. E essa não é a primeira vez que Deus me traz uma palavra relacionada ao pastoreio, à honra pastoral. Eu já vi lugares que não houve obediência da igreja em ouvir. Sabe o que aconteceu? Deus levantou outros. Então, queridos, você chegou primeiro. Não espere por você não agir, Deus trazer outros para ajudá-los. E eu nem sei o que está acontecendo e se está precisando. Eu estou falando pelo Espírito de Deus. Porque, pessoalmente, eu estou conhecendo eles hoje. Mas eu sei ouvir o meu amigo Espírito Santo. E eu sei pelo Espírito, queridos, que eles estão precisando de ajuda. Não é porque eles são coitados, não, queridos. O Senhor é aquele que levanta e promove a unção. Eu já aprendi isso também. Já aprendi que a unção, ela atrai e ela expele. Já aprendi isso, pastor. A unção, ela atrai, mas se é para gerar dano, a unção manda embora. Eu já aprendi. Porque Deus escuta coisas que a gente não escuta. Oh, Deus, por que eu estou falando isso, Senhor? Talvez, queridos, alguém que você tenha amado tanto foi embora. Deus escuta coisas que você não sabe. Existe uma base poderosa de fato sendo fortalecida. Para uma nova fase que está sendo estabelecida pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus estabelece algo, não há quem pare. Não há quem peça. Não há mão de homem que consiga paralisar. Porque a base é feita pelo Espírito. E nessas fases, milagres específicos começam a acontecer. Promoções do Espírito novas começam a se manifestar, porque de Deus eu querer também o efetuar. Ele levanta as unções, Ele promove as unções, Ele acelera, Ele para no momento certo, mas Ele faz. Existem pessoas aqui que serão promovidas pela unção e pelo Espírito.
Mas esse nível de promoção do Espírito e da palavra, queridos, você vai precisar discernir com quem você vai se associar. Não estou dizendo de associações fora da igreja, porque você é crente, você sabe que fora da igreja com quem você pode e não pode se associar. Mas pelo Espírito eu digo, cuidado com associações erradas dentro da igreja. Uma promoção do Espírito mais rápida e acelerada. Espírito de criatividade. Espírito de criatividade chegando sobre a vida de vocês. A mente vai abrir para ideias do Espírito. Não ideias promovidas por vocês, não coisas que vocês pensaram que iria acontecer. O Espírito vai trazer de madrugada, o Espírito vai trazer durante o dia. Guarde o dia de hoje. E quando Ele trouxer, anote porque é dele. Haja assim nesse departamento. Faça dessa forma nesse departamento. Haja assim com essa pessoa. E inicie agora essa nova fase. Como portas se abrindo, eu vejo no meu espírito. São as coisas novas do Senhor. Diga, eu sou aquele que a fé funciona. Os dons de curar vão começar a fluir com mais força nesse lugar. Manifestações do Espírito específicas. Um fervor sobrenatural chegando sobre vocês. Chegará de forma acelerada. Sabe, queridos, volte a sonhar, mas volte a orar com mais intensidade. Deus realiza sonhos de quem ora. Deus realiza sonhos de quem ora. Qual é o seu sonho? Sonhos ministeriais sendo avivados. As pessoas vão começar a olhar para você e não vão entender nada. O que está acontecendo com esse povo? Pelo Espírito do Senhor. Oh, aleluia, como está forte isso aqui. Isaías 41, vamos lá. O rapaz do teclado poderia me ajudar, por gentileza? Isaías 41, 10. Diz, Senhor, eu vou trazer específico para você. Não temas, porque eu sou contigo. Vou repetir para vocês, porque isso é muito forte no meu coração. Nessa noite eu vejo como o Senhor, se o Senhor estivesse ampliando a visão de vocês. Como se o Senhor estivesse dizendo de uma forma personalizada a cada um de vocês: ei, acredite somente em mim. Acredite somente no Senhor. Tire os olhos da expectativa do errado. Tire os olhos do medo. Acredite somente em mim. Não te assombres, ou seja, não se assustes. Porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com minha destra fiel. Ei, queridos, não se limite. Não ponha limites em nada. A sua força vem do Senhor. A sua provisão vem do Senhor. A sua cura Ele já realizou na cruz. E a sua família, Ele é poderoso para colocar ordem. Comece a dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ei, 2023 ainda não acabou. Tem muita coisa para acontecer nesse ano, queridos. O que você sonhou para esse ano, diga: vai acontecer. Diga para você mesmo: vai acontecer. Vai acontecer. Diga: o meu Deus não é limitado a nada. Isaías 43, 15.
Ele continua dizendo a você nessa noite: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim vos diz o Senhor, e eu digo, assim vos diz o Senhor, igreja de Juiz de Fora. Eis que em outro tempo preparou um caminho no mar, o Senhor em outro tempo. Ele preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda. Ouça o que diz o Senhor. Lá no passado, lembra de Josué? O rio estava transbordando, mas ele fez com que eles passassem a pé enxutos. Outro tempo, ele preparou um caminho nas águas impetuosas, nas águas transbordantes. Ele preparou um caminho para que o povo passasse. O mesmo Deus que preparou um caminho lá no passado, é o Deus que hoje prepara caminho para o seu milagre. Esse caminho é preparado, é estabelecido, é gerado por fé, queridos. E essa fé é gerada em nós. O Deus que fez ontem, Ele faz hoje. E Ele continua fazendo porque Ele é Deus. Ele continua sendo Deus que opera maravilhas. Ele continua sendo Deus que não falha, queridos. Ele continua sendo Deus que não conhece derrota. Ele não sabe o que é derrota. Ei, você se lembra do último milagre que você viveu? Precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Eu sei que Deus já fez milagre na sua vida. Eu sei que Ele já respondeu a oração ontem. Mas aquele Deus que faz ontem, que fez ontem, Ele faz hoje. Ele continua sendo Deus. Ei, Ele não perdeu força. Ele não perdeu poder. Ele continua sendo Deus. 3 anos atrás, eu estava dando aula em um rema. E no intervalo eu gosto de ficar perto dos alunos. Eu gosto disso. De estar conversando com os alunos. E uma aluna veio no meio da conversa. Ela falou: meu filho tem 4 anos, é mudo. Aquilo veio tão forte no meu coração. Porque ela falou: é mudo? E ela falou para uma outra menina assim: ele não falou mãe. Sabe? Quando ela falou aquilo como mãe, e já estava na hora do sinal bater, eu voltei para a aula, mas com a minha cabeça nela. Quando eu vou dar aula nas escolas, eu procuro saber quais matérias aquela turma já teve, para saber o que eu preciso colocar base, o que eu não preciso. E eu sabia que eles já tinham aprendido sobre a autoridade do crente. Eu sabia que eles já tinham aprendido sobre a oração que prevalece. O menino estava mudo, não falava. E aí no final da aula, eu estava ensinando sobre as manifestações do Espírito. Eu comecei a orar para que fosse despertado neles a intimidade no Espírito, a considerar a presença do Senhor. Eu comecei a falar: considere, essa presença opera milagres. E eu digo para você nessa noite: considere a presença. Ele está dentro de você, queridos. Quando você considera essa presença onde você pisa, você sabe que você é um agente operador de milagres. Considerar a presença do Senhor muda a nossa história. No dia mau, considerar a presença livre de depressão. No dia mau, considerar a presença aviva a fé. No dia mau, considerar a presença desperta a realidade de quem nós somos em Cristo Jesus. E eu comecei a orar com eles com força, despertando mesmo na turma. Eu vi aquela necessidade pelo Espírito. E no outro dia, pela manhã, a diretora do Rema me manda uma mensagem, fala: professora, eu tomei a liberdade. Dá o seu contato. Posso, marido? Não? Marido lindo. No outro dia, eu amo meu marido, gente, ele é o amor da minha vida. No outro dia, pela manhã, a diretora do Rema me liga e fala: professora, uma aluna me pediu seu telefone e eu tomei a liberdade de dar. Eu falei: não tem problema. E aí a aluna me manda uma mensagem, me manda um áudio, depois me manda um vídeo. Aí eu escutei o áudio, ela contando: professora, ontem eu saí do Rema,
considerando a presença que habita em mim, professora. E eu só pensava do meu filho que não falava, professora. Eu só pensava nele. E nesse dia, professora, eu não tinha levado ele para a escola, para o Rema Kids. Então, quando eu cheguei, ele estava dormindo. Professora, eu já cheguei, me ajoelhei na cama dele, botei as minhas mãos. E, professora, eu orei. E acordei, eu dormi. Ela orou tanto tempo que ela dormiu orando pela criança. E ela falou que no outro dia ela acordou como um dia normal. De novo, o filho dela não falou mamãe. Entenda algo, queridos. Quando você ora, alguma coisa acontece. Se você está orando aqui, lá em Matias Barbosa tem alguma coisa acontecendo. Ela acordou, a criança estava sem falar. Pegou a criança, levou para a creche, foi para o trabalho. E ela falou que no trabalho o telefone dela estava vibrando. E tocou, ela não podia atender. Tocou, ela não podia atender. Quando chegou a hora do lanche, era da creche. Ela foi correndo, ligou para a creche, o que está acontecendo? E eles falaram, vamos te mandar um vídeo agora, olha no Zap. Oh, Jesus. Tinha um vídeo no Zap, queridos. A professora da creche jogou a bola para a criança e falou, Miguel, o que você está segurando? E ele disse, bola. A criança falou, queridos. A criança falou, queridos. Oh, aleluia. Quanto isso me inspira, queridos. Quanto isso me inspira. Não é porque ela viu uma professora do Rema, não. Foi a Vilma Filha. Ano passado, eu passei até esse vídeo em um Rema, que eu dei aula no ano passado. Ela me mandou um outro vídeo. E nesse vídeo ele dizia assim, oi, tia Vilma, você lembra de mim? Como eu chorei quando eu vi aquele vídeo, queridos. Sabe, nós somos agentes de milagres à terra. Existem milagres que vão se cumprir para nós. Mimos de papai para mim. Mimos de papai para você. Mas existem milagres que vão acontecer através de nós. Aleluia. Versículo 19. Aleluia. Isaías 43. Diz, eis que faço coisa nova. Essa é uma noite de coisas novas. Queridos, eu conheço a unção. Eu conheço o Espírito Santo. Como eu falei, eu gerei esse dia há anos. Eu gerei expectativa há anos esse dia. E eu sei que a unção que me levantou a orar por essa igreja em 2005. É a unção que me trouxe aqui hoje, Dani, pastor, para abrir uma nova estação. Eis que faço coisas novas. A mão do Senhor hoje está estabelecendo novos caminhos. Que está saindo à luz, a palavra diz algo que já comecei a realizar. Ei, Juiz de Fora, existe algo que Deus já começou a realizar? Porventura não percebeis? Ou será que vocês ainda não perceberam que Deus te trouxe aqui? Que existem milagres para acontecer na sua vida. Mas existem... Microfone, aleluia. Oh, Jesus, esses milagres que vão acontecer através da sua vida. Vai acontecer para você, diga é para mim. Mas vai acontecer através de você também. Eis que porei um caminho no deserto. Talvez esse problema aí que se levantou pareça um deserto. Mas ei, Deus não está nem aí para deserto. Ei, Deus não está nem aí para deserto. Deus não está nem aí para deserto. Deus não está nem aí para deserto. Deus está fazendo coisas poderosas ao redor da terra.
E nós fazemos parte desse mover, queridos. Aleluia. A palavra de Deus diz: ora, aquele que é poderoso, diga poderoso. Diga de novo, poderoso. Aleluia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Diga: o poder opera em mim. De novo, o poder opera em mim. Nessa noite, os rios de novidade estão fluindo. Os rios de novidade estão fluindo. Aleluia. Você pode orar em línguas. Juiz de fora, incendiada pela unção. Juiz de fora, incendiada pela unção. Deus se move, queridos. Deus se move. Podemos cantar. Juiz de fora, incendiada. Juiz de fora, incendiada. Deus se move. Deus se move. Deus se move. Ei, queridos, recebe. Recebe. Vamos, 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 vamos. Brahma chororobras. Chonorobramamamamas. Oh, Deus se move em favor do seu povo. Ei, seu Espírito está se movendo. Se movendo. Ei, Deus se move, Deus se move. Deus se move. Oh, aleluia, trazendo livramento. Recebe livramento agora. Recebe. Seu Oh, Espírito está diga: se movendo. Ei, oh, recebe, igreja. Recebe. Oh, rababa chora labras. Rababa, juiz de fora, incendiada pela unção. E um novo tempo. Se prepare para coisas maiores, porque Deus se move. Porque Deus se move. Deus se move em favor do seu povo. Aleluia, seu Espírito. Seu Espírito está Diga: se movendo. Ei, se movendo. Oh, aleluia. Deus se move. Aleluia, Pai. Oh, Trazendo livramento. aleluia, recebe, recebe. Seu Espírito está Aleluia. se movendo. Aleluia. Movendo. Oh, aleluia. Deus se move Aleluia. em meio aos louvores do seu povo. Aleluia, celebra. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Aleluia. Vai pegando. Vai pegando. Se movendo. Se movendo. Se movendo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Damabassarabás, arabás. Coisas maiores. Oh, coisas maiores. Porque Deus se move em mim. Porque Deus se move em mim. Ei! Oh! Deus se move em mim. Diga: e eu me movo nele. Eu me movo nele. De novo, Deus se move. Deus se move em mim. E eu me movo. Aleluia. Eu me movo nele. Aleluia. Se move de novo. Deus se move. Vamos, igreja. Vamos, igreja. Vamos, igreja. E eu me movo. Oh, de novo, de novo, de novo. Deus se move em mim.
movo nele. Aleluia. Deus se move em mim. Ei. Eu me movo nele. Aleluia. Deus se move em mim. Ei. Eu me movo nele. Dani, pastor Fabrício. Diribação Daramas. Xenerequez, a igreja. Pode estar orando em outras línguas. Vem, Dani. Xeneribrama Massora Labras. Jefferson. Dirimama Senderebamamas. Sabe, pastor, eu tenho um chamado profético grande na minha vida. Por isso eu aprendi a conhecer as unções. Eu aprendi a ouvir o Senhor. E eu tive muito zelo em vir aqui. Quanto que eu iria falar, porque meu coração está envolvido nessa obra. Mas existe algo liberado pelo Espírito. Existe uma unção de aumento muito grande sobre a vida de Jefferson. Hoje nós temos uma igreja com 10 anos, com mais de 1.200 membros. Porque a unção está sobre a vida dele. E eu recebi a informação pelo Espírito que está sobre ele. Nós vamos compartilhar com vocês. Prepare a terra, porque o povo vai chegar. Prepare a terra, porque o povo vai chegar. Bemassoura, ministra Jefferson. Bibababassor. O tempo de avanço. Ribabá, o tempo de uma nova unção. Se move. Cadê a liderança da igreja? Por favor, liderança. Rababassous. Ribabababás. Deixa ela. Bababababababás. Ela está sendo curada. Ela está sendo curada. Ela está sendo curada. Ei! Você está sendo curada. Você está sendo curada. Você está sendo curada. Cura. Chega de